rodada da fase de grupos, quer dizer, da fase de liga da Champions League. E na terça-feira, dia 22 de outubro, o Milan venceu por 3-1 o Clube Brugge. Finalmente o Milan conseguiu conquistar a sua primeira vitória nessa Champions League, jogando em casa no San Siro contra o Clube Brugge da Bélgica. O Mônaco venceu por 5-1 o Estrela Vermelha, goleada aí do time do Mônaco, que na segunda rodada, na primeira rodada, aliás, venceu o Barcelona, né? Grande vitória lá no seu estádio, novamente, jogando no Stade Louis. O Mônaco consegue um grande resultado contra o Estrela Vermelha, 5-1. Vitória absoluta do Mônaco. Outro francês, que é o PSG, né, empatou em 1-1 com o PSV da Holanda. O PSG começa muito mal, venceu o Girona na primeira rodada com aquele frango do goleiro, e foi isso. Empatou agora com o PSV, o seu quase xará, né, PSG e PSV. Na segunda rodada perdeu para o Arsenal. PSG muito mal nesse início de Champions League, sofrendo aí sem uma grande estrela, né? Sem o Mbappé, que foi o último a sair, o Neymar e o Messi já tinham saído na temporada anterior. E agora a estrela do time é o Barcola. Tem o Dembélé também, que deveria ser a estrela, né? Pelo nome que ele tem já. Mas o Barcola, que vem jogando melhor, é o artilheiro do Campeonato Francês, onde o PSG até que está bem. Mas na Champions League, o PSG começa muito mal. E olha que os desafios mais difíceis ainda nem chegaram, hein? O Arsenal, obviamente, era um oponente muito complicado de se enfrentar e já era esperada a derrota. Mas o que incomoda mesmo é a atuação que o PSG vem tendo nos seus jogos na Champions League. Até mesmo nas vitórias do Campeonato Francês, o PSG não está convencendo. A Juventus enfrentou o Stuttgart jogando em casa e perdeu por 1-0, com um jogador a menos. A Juve acabou sendo derrotada no Allianz Stadium, 1-0 para o Stuttgart, que fez um grande jogo contra o Real Madrid na primeira rodada, fez um grande campeonato alemão na temporada 23-24, foi vice-campeão. Se não fosse a campanha absurda que o Leverkusen fez, o Stuttgart teria sido campeão alemão e começa muito bem também essa temporada, apesar da perda do Guirassy, seu artilheiro, que foi para o Borussia Dortmund. O time se mantém, contratou definitivamente o Undav, vem fazendo muitos gols, manteve o treinador e consegue uma vitória gigante contra a Juventus, que tem até um bom início também com o Thiago Motta, né? Foram 2 vitórias na Champions, agora essa derrota, e no Campeonato Italiano é um bom início também. O Arsenal venceu por 1-0 o Shakhtar Donetsk. O Gabriel Martinelli participou da jogada do gol, ele chuta a bola na trave, ela bate nas costas do goleiro e acaba entrando. O Arsenal desperdiçou um pênalti com o Trossard, mas o que interessa são os 3 pontos para a equipe de Mikel Arteta, e o Shakhtar faz um bom jogo, mas não consegue vencer novamente. Dessa vez nem sequer pontuou. Mesmo com todas as dificuldades que o Shakhtar tem, né, de não poder jogar e treinar na Ucrânia, esse é o maior problema para eles. O Aston Villa venceu por 2-0 o Bolonha e assume a liderança de forma isolada, né? Continua ali com 100% de aproveitamento, venceu todos os jogos, o único que venceu os 3 jogos até agora, 9 pontos. Aí vocês podem dizer, o Aston Villa não jogou com ninguém, jogou com o Bayern de Munique na rodada passada, o Bayern que tem um início muito bom na Bundesliga com o Kompany, mas que vem decepcionando um pouco nos jogos mais complicados, né? Naqueles jogos grandes, os jogos ditos grandes, o Bayern tem tropeçado, não conseguiu vencer o Leverkusen e tomou uma paulada do Barcelona. A gente já vai chegar no jogo dele aqui na Champions. Mas o Aston Villa aí voando, né, com o Naemery na Champions League e com o João Duran marcando gol em todos os jogos da Champions até agora. E no Campeonato Inglês tem marcado muito também o atacante colombiano. O Girona conseguiu a primeira vitória na história da Champions, 2-0 para cima do Slovan Bratislava. O Sporting venceu por 2-0 o Sturm Graz, dessa vez o Victor Gyökeres marcou o gol. O Real Madrid venceu de virada o Borussia Dortmund, uma reedição da última final. O Borussia abriu 2-0 no primeiro tempo, jogou muito, poderia ter feito mais de 2-0 se não fosse Courtois, que vai desfalcar o Real Madrid no El Clássico. Ele e também o Rodrigo não vão poder jogar. E aí tivemos essa vitória de 5-2 com a atuação fantástica de Vinícius Júnior. Hat-trick do Vinícius Júnior, terceiro hat-trick dele pelo Real Madrid. Eu acho que é o 4º na carreira, ele chegou a fazer um pelo Flamengo também. E aí, que atuação do Vinícius Júnior, né? Que deve ser eleito o melhor jogador do mundo pela France Football na segunda-feira, ganhar a bola de ouro. Qualquer resultado fora isso é difícil de imaginar, né? Quem seria o concorrente dele? O Rodri. Eu acho que não deveria nem estar entre os 3, apesar de ter jogado muito, ter sido muito importante para a campanha do City na Premier League, para a campanha também da Espanha na Euro, mas não acho que ele tenha sido fundamental na Euro. O Carvajal acho que seria um concorrente mais digno, porque ganhou tudo que o Vini ganhou e ganhou também a Euro. E fazendo gol na final da Champions também. Mas é do Vini, não tem jeito. Se não for o Vini, eu acho que vai ser muito decepcionante. E essa partida não entra em questão da votação, inclusive já está decidido, a gente não sabe ainda, mas já está decidido.
Mas que a atuação do Vinícius Júnior mostrando que ele vem forte novamente para brigar no ano que vem e nos próximos anos, né? E com o Mbappé no Real Madrid, muita gente pensou com o Mbappé chegando, né? Ele fosse assumir o protagonismo, fosse ser o cara do time. O Vini vai mostrando que não, que ele é o cara que está decidiu no final de semana pela La Liga, com a assistência do Mbappé por um dos gols. Teve assistência do Mbappé nesse jogo também. E agora o Real Madrid faz 5-2, teve gol também do Lucas Vázquez, que está sendo o capitão, lateral direito titular. E o Nuri Sahin, técnico do Borussia Dortmund, mostrou que ele ainda tem muito a evoluir, né? Porque ele estragou o Borussia Dortmund no segundo tempo, tirando o Gittens, jogador que vem muito bem nessa temporada, e ele vinha aprendendo o Lucas Vázquez, que não é um bom marcador, e por ele ser um atacante de origem, né? Obviamente ele vai apoiar melhor. E aí ele deu liberdade para ele no segundo tempo, deu liberdade para o Valverde, e o Real Madrid fez isso aí, atropelou 5-2, enquanto o Nuri Sahin mostrou sua inexperiência, o Ancelotti mostrou toda a experiência que ele tem, né? E a sorte também, que sempre anda do lado dele, impressionante, né? Principalmente no comando do Real Madrid. Na quarta-feira, Atalanta e Celtic ficaram no 0-0. O Leverkusen empatou na França com o Brest, 1-1. Brest segue invicto na Champions, né? 3 jogos, nenhuma derrota. O Manchester City venceu por 5-0 o Sparta Praga. O Haaland igualou o número de gols do Neymar e ultrapassou o gol que iguala o número de 43 gols em Champions que o Neymar tem, né? O Haaland agora já tem 44, mas que golaço fantástico do Haaland, né? Um gol acrobático ali, de letra, no ar, né? De calcanhar no ar. Lembra muito os gols que o Ibrahimovic fazia. O Haaland lembra muito o Ibrahimovic, né? Até estatura. Eu acho que o Ibrahimovic era mais técnico que ele. É um jogador melhor para jogar fora da área, mas o Haaland é um jogador completo também. É um finalizador absurdo, um atleta fantástico, o Erling Haaland. E é bom a gente estar vendo ele, né, nessa geração. O Liverpool venceu por 1-0 o Leipzig. E o Liverpool também aí com um bom desempenho na Champions. O Barcelona venceu por 4-1 o Bayern de Munique. E este gol, né, o fantasma do Bayern de Munique, que vem atormentando o Barcelona há muitos anos, né? A mais marcante, obviamente, foi o 8-2 de 2020. Depois eles se enfrentaram em todas as Champions sequentes. E o Bayern ganhou todas. Dessa vez 4-1. O Hansi Flick, que era o técnico do Bayern em outros confrontos, né, inclusive no 8-2, dessa vez ele é técnico do Barcelona e fez o 4-1 com o hat-trick do Rafinha. A exemplo do Vini Júnior, uma grande atuação do Rafinha, para mim o melhor jogador brasileiro na temporada até aqui. Comemorando seu 100º jogo pelo Barcelona, fazendo um hat-trick decisivo. 3 golaços, driblando o Manuel Neuer, fazendo gol, chutando embaixo das pernas do Pamecânico, essa zaga do Bayern de Munique, né? O Pamecânico e o Kim Min-jae eram tão bons os seus times, o Kim Min-jae lá no Napoli, o Pamecano no Leipzig, todo mundo queria. Chegou no Bayern de Munique os dois, como dupla, lembra aí Léo Pelé e Maicon. O Atlético de Madrid perdeu por 3-1 para o Lille, um início de temporada muito ruim do Atlético de Madrid, na La Liga vem patinando, na Champions League tomou goleada do Benfica, agora perde por 3-1 em casa para o Lille. Muito difícil início de temporada para o Atlético de Madrid, não duvido nada que o Simeone comece as histórias lá que vai sair no final da temporada, aí na segunda metade ele recupera o time, quase é campeão espanhol e continua para o ano que vem. E está se tornando um círculo vicioso isso aí. O Benfica perdeu de 3-1 para o Feyenoord, depois de ter goleado o Atlético de Madrid, perdeu em casa de 3-1 para o Feyenoord, boa atuação do brasileiro Igor Jesus, tá? Mas quem se destacou mesmo foi o Milambo. Isso aí, Milambo, lá ele. O Dinamo Zagreb, Dinamo de Kiev. É Dinamo Zagreb mesmo, né? O Dinamo de Kiev tá na Europa League. 2-0 pro Dinamo Zagreb sobre o RB Salzburg e 1-0 para a Inter de Milão contra o Young Boys, jogo difícil. Marcos Thuram fez o gol da vitória da Inter. O artilheiro é o Harry Kane, com 5 gols. Rafinha tem 4, Milambo 3, Gittens 3, Cima 3, Arctoglu 3 também. O Igor Paixão ali com 3 assistências. Lidera junto com o Frimpong e com o Kimmich. Aqui temos então a classificação da fase de Liga da Champions League, os 36 clubes. Quem está liderando é o Aston Villa junto com o Liverpool. Os dois foram os únicos que venceram os 3 jogos até agora. 9 pontos então para a dupla da Inglaterra. O Manchester City está ali na terceira posição com 7 pontos. O Mônaco tem 7 também. O Brest, o Bayer Leverkusen, a Inter de Milão, o Sporting e o Arsenal. Com 6 pontos, ou seja, 2 vitórias, tem o Barcelona, o Borussia Dortmund, o Real Madrid, o Benfica, a Juventus, o Lille, o Feyenoord e o Atalanta já com 5, né? A Atalanta aparece ali com 5 pontos sozinha.
com 4 pontos. Uma vitória e um empate. Tem o Stuttgart, o PSG, o Celtic, o Slavia Praga, o Sparta Praga, aliás. Isso aí, Sparta Praga. Perdão. O Dinamo de Zagreb tem 4 pontos também, com 3 tem o Bayern de Munique. Times que só tem uma vitória. O Girona, ou 3 empates, né? O Girona tem 3 pontos também. O Milan tem 3. O Clube Brugge e o Atlético de Madrid. Ninguém tem 3 empates, né? Todos aí que tem 3 pontos é porque tiveram uma vitória pelo menos. O PSV tem 2 pontos, 2 empates. Com 1 ponto tem o Bolonha e o Shakhtar. E com 0, Leipzig, Sturm Graz, Estrela Vermelha, Salzburg, Young Boys e Slovan Bratislava.